A grande argumentação da direção do Internacional está em relação à falta de investimento e de capacidade financeira do clube para montar um elenco, quem sabe, mais competitivo à altura dos grandes clubes neste momento do futebol brasileiro, como Flamengo, Palmeiras e até podemos citar aqui o Atlético Mineiro. Porém, nesse vídeo eu fiz um levantamento. As 16 contratações do atual departamento de futebol do Inter. Será que de fato é só falta de dinheiro ou também falta de conhecimento e de entendimento das necessidades do clube e de apostas que estão custando caro para um clube que não tem dinheiro? Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Antes, não te esquece, deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações para tu não perder nada por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, kto.bet.br. Vai lá na KTO para brincar, para se divertir. O site é proibido para menores de 18 anos, se tu não tem registro ainda, vai no primeiro comentário fixado, entra no meu link e te registra lá na KTO, tá certo? Bom, gente, aqui eu quero falar um pouco das últimas janelas que o Inter fez, porque o grande argumento do departamento de futebol do Inter para não ter um time tão competitivo em relação a outros do futebol brasileiro, no momento que se discute muito os jogadores que foram contratados e a maioria, ampla maioria, não deu certo, e eu vou provar isso nesse vídeo aqui. O grande argumento, a grande justificativa é a falta de dinheiro, a falta de capacidade financeira. E isso não é por inteiro uma mentira. Por quê? Vamos lá, a gente sabe, o Inter é um clube endividado, que vai bater aí daqui a pouco 1 bi em dívidas. Se contar com o estádio já dá mais de 900 milhões, tirando o estádio dá 850 milhões em dívidas, que é o valor que o Inter tem hoje da sua dívida, mais ou menos 850 milhões, contando o estádio, então quase 1 bi, e pelo andar da carruagem é bem possível que entre o final desse ano e início do próximo ano o Inter bata 1 bilhão de reais em dívidas. Então, de fato, existe uma dificuldade da sua capacidade financeira para fazer esses investimentos. Isso a gente não discorda. Agora, não quer dizer que o Inter não coloque dinheiro. Na capacidade que tem, não coloque também muito dinheiro, por mais que seja diferente, muito menos que Flamengo e Palmeiras. Vamos lá. O executivo de futebol do Internacional, André Mazzucco, e o diretor esportivo do clube, D'Alessandro, eles foram anunciados no dia 21 de agosto de 2024 como dirigentes do Internacional. Um pouco antes, no início do mês de agosto do ano passado, o José Olavo Bisol retornou ao clube. Ele, que tinha sido diretor esportivo em 2023, saiu para trabalhar na Federação Gaúcha de Futebol, voltou para o clube como vice de futebol do presidente Barcelos no início daquele mês de agosto, então, de 2024. Naquela janela, o Internacional contratou 5 reforços. O Inter contratou Agustin Rogel, do Hertha Berlim, por empréstimo, Natan dos Santos, lateral direito, por empréstimo, Cleiton Sampaio, do AVS, da segunda divisão portuguesa, que tinha subido para a primeira, por 7 milhões de reais, o lateral direito Bryan Aguirre, do Lanús, por 8 milhões de reais, e o Bruno Tabata, ex-Palmeiras, por 11 milhões e 900 mil reais, arredondando 12 milhões de reais. Essa foi a janela feita pelo Inter em 2024, depois da chegada do André Mazzucco, do D'Alessandro e do José Olavo Bisol. Desses 5 nomes, cá entre nós, só um, até o momento, entre aspas, deu certo, que é o Bryan Aguirre, um investimento de 8 milhões. Ou seja, o Bruno Tabata, que custou 12, o Cleiton Sampaio, que custou 7, o Natan e o Rogel, que vieram por salário. O Inter teve que pagar salário para esse jogador, é um investimento também, mas não teve que ir lá fichar e comprar o jogador. A gente está falando de 5 reforços e apenas um dando certo. 12 milhões do Tabata, 7 do Cleiton, 19 milhões, quase 20, mais os salários que paga para esses 2 jogadores e mais os salários do Rogel e do Natan, que ficaram 1 ano aqui no Internacional. A gente está falando então de um prejuízo pelo menos na ordem de 20 milhões. Se a gente pegar salário vai dar mais, tá? Vai dar ali mais de 30 milhões, com certeza, quase batendo na casa dos 40 milhões, só nessa janela com 5 jogadores. Em 2025, na primeira janela, a pior delas, teve Kaique Rocha, que veio
entre aspas, de graça do Atlético Paranaense. Eu digo de graça porque ele rescindiu o contrato para assinar com o Inter, mas tu tem que pagar luvas, tem que pagar salário, então também tem um investimento, menor, mas tem um investimento. O Inter trouxe então Kaique Rocha, Oscar Romero do Botafogo, também mesma situação, paga salário e luvas, estava livre no mercado. Diego Rosa por empréstimo, Vitinho por empréstimo, veio com empréstimo repassado do Bragantino para o Internacional. Carboneiro por empréstimo e o Inter pagou por esse empréstimo. Ronaldo, mesma situação do Oscar Romero do Kaique Rocha. Rescindiu com Juventude, tem que pagar ali as luvas e salário. Veio sem o Inter precisar pagar ao Juventude. Ramon, 9 milhões, já foi até pro Vitória repassado, 6 meses de Inter. E o Juninho, que veio do Midtjylland da Dinamarca, zagueiro, por 9 milhões de reais. Dessa lista aqui, dá para dizer que apenas o Carboneiro, o Vitinho e, com uma boa vontade, ali o Juninho deu certo. Até acho que deu, tá? Juninho, Vitinho e Carboneiro. Então, o Inter teve prejuízo com Kaique Rocha, Oscar Romero, Diego Rosa, Ronaldo e Ramon. Desses, o único que o Inter foi lá e ainda comprou foi o Ramon por 9 milhões de reais, estava no Olympiacos da Grécia. Mas, repito, por mais que o Inter tente passar o cachorro de foram apostas que vieram a custo zero, tu tem que pagar luva diluída no tempo de contrato, tu tem que pagar salário e é o prejuízo financeiro de um cara que aqui não tá fazendo nada. De que aqui não tá fazendo nada. Entendeu? Então é complicado. E nessa janela, o Inter trouxe o Alan Benítez, mesma situação, rescindiu com o Cerro, paga luvas, paga ali diluída no tempo de contrato e o salário. O Richard, que não sabe o valor, mas tu tá pagando salário, mas não sabe o valor que pagou ao Alanyaspor da Turquia para ele rescindir por lá. E o Alan Rodrigues, que deu mais de 20 milhões de reais. Esses 3 jogadores eu até não vou botar nessa conta, porque eles acabaram de chegar, a gente ainda não sabe se eles vão dar certo ou não. Mas das outras 2 janelas que foram feitas por André Mazzucco, D'Alessandro e José Olavo Bisol, a gente está falando de 16 jogadores. Rogel, Natan, Cleiton Sampaio, Aguirre, Tabata, Kaique Rocha, Oscar Romero, Diego Rosa, Vitinho, Carboneiro, Ronaldo, Ramon e Juninho. E aí, pegando só o que o Inter pagou de transferência, a gente está falando de 7 milhões do Cleiton Sampaio, mais 12 milhões do Tabata, 19 milhões. Eu não vou botar o Aguirre porque ele está dando certo, então eu vou contar só os jogadores que provadamente o Inter está jogando dinheiro fora. Então, 7 com o Cleiton Sampaio, mais 12 com o Tabata, 19 milhões de reais. Mais 9 do Ramon. A gente está falando de 28 milhões de reais, tá? 28 para 29 milhões de reais. Aí tem o Juninho, que foi 9 milhões, o Aguirre, que foi 8, mas são jogadores que ali têm sua importância no elenco e até não tem ido mal. Esses jogadores não são culpados, não foram contratações que alguém diga que deram errado. Só que aí tu vai pegar mais os valores de salários, luvas, enfim, e também não só a folha salarial do Inter aumentou com a chegada desses jogadores, mas aumentou com jogadores que em sua maioria não renderam. 16 contratações desse departamento de futebol. E a gente pode dizer que das 16, Brian Aguirre, Vitinho, Carboneiro e Juninho. 4 jogadores das 16, de fato, hoje têm uma certa importância e estão, entre aspas, dando certo, porque, vamos lá, o momento não é bom, mas são jogadores que tiveram seus momentos. O restante, os outros 12 jogadores não deram nada certo no Internacional. Será que a questão é só falta de dinheiro? Ou será que também é a forma com que o Inter está fazendo suas contratações? Enfim, deixa tua opinião aqui nos comentários. Não esquece, deixa teu like, te inscreve, ativa o sininho, que eu volto para falar mais do Colorado. Beijo, um abraço e até a próxima.